A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Estamos mais uma vez aqui nos reunindo para esse bate-papo, nosso podcast evangélico. Estamos mais uma vez com a presença do nosso pastor Almir Pereira, está aqui também do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. E estamos tratando do livro de Gênesis. Falamos já do início, da criação, né? E hoje estaremos tratando da criação do homem. E você, eu quero te pedir a sua oração por esse projeto que tem sido bênção, tem sido maravilhas para a vida das pessoas. E daremos início nesta noite, coração anelante aqui por este assunto, a criação do homem. Você que tem dúvida será abençoado com esse estudo. Estarei passando a palavra para o pastor Almir, né, mais uma vez para ele se apresentar, para aqueles que ainda não conhecem. E fica conosco aí, porque hoje o assunto é a criação do homem. Pastor Almir. Bem, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor a todos, que o amor de Deus e a paz esteja no coração de cada um de vocês, nos nossos lares, né? Como eu já me apresentei de outras vezes, meu nome é Almir Pereira, sou pastor da igreja Betel, cujo presidente é o pastor Joviniano França. Aleluia. Né? Estou ali congregando com ele, aqui mesmo em Plataforma. Né? Tenho minha esposa Marina, minha filha Vitória, né? Como já falei de outras vezes. Glória a Deus. Vamos pedir a direção do Senhor nesse momento, né? Para que Ele possa nos guiar, Amém. Para Ele possa nos direcionar. Eu já quero mandar um abraço para todos que têm contribuído de uma forma oculta por esta obra, em nome de Jesus. Deus é contigo. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor. Deus, a gente fica com a boca cheia de risos e a língua cheia de cântico nessa hora. Hora de falar do teu nome, hora de falar da tua palavra, de estar envolvido com a tua obra. Obrigado, meu Senhor. Fica conosco. Usa os nossos lábios para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Criação do homem. A criação do homem. Pastor, eu separei aqui algo aqui desse estudo, já para estar perguntando o senhor, para envolver, né, no bate-papo. Uhum. Aqui na introdução, pastor, da nossa apostila, diz assim: Deus não criou o ser humano por um mero acaso ou capricho, né? Deus não criou o homem, não criou o ser humano por um mero acaso ou capricho. Muito bem. Pois não, pastor? Na verdade, a gente já vimos, né, no comentário anterior, né, falamos o primeiro acerca do livro do Gênesis, da inspiração de Deus, né, sobre a vida de Moisés, que foi quem escreveu o livro do Gênesis. Falamos da inspiração de toda a palavra de Deus, né? Toda ela foi inspirada, né, pelo próprio Deus. Deus colocou dentro do homem o conhecimento, que é a revelação da sua palavra. Né? Depois nós falamos acerca da criação dos céus e da terra. Isso. E o que é interessante dentro dessa questão da criação do homem? Deus, pelo seu infinito amor por nós, os seres humanos, pela humanidade, Deus, antes de criar o homem, ele, na sua presciência, na sua organização, ele primeiro criou o habitat do homem, o lugar aonde o homem viveria, aonde o homem iria desfrutar. É tanto que no sexto dia, depois que está tudo pronto, aonde ele diz que tudo que ele criou foi bom, muito bom, então agora ele vem e faz o homem, que é a sua criação, né, que é chamada a coroa da criação, o homem. Então Deus aí inicia, né, o seu trabalhar na vida dos homens, ou na feitura, até porque a partir do primeiro homem, Adão,
e da primeira mulher Eva, né? Especialmente Adão, que é o homem, é o reprodutor inicial, né? A partir daí, Deus fez todas as gerações, né? A partir de Adão, todas as gerações existentes tornaram-se descendentes de Adão, porque Adão foi o primeiro homem, né? E o que é interessante em tudo isso é que Deus, se analisarmos, nós falamos no último comentário, que Deus criou os anjos pelo poder da sua palavra. Isso. Deus criou os céus e todo o seu exército pelo poder da sua palavra. E na formação do homem, diferentemente, houve uma reunião celestial, né? Porque está escrito em Gênesis 1:26 que o Senhor, ele diz, dentro dessa reunião, Uma reunião, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E então ele faz essa reunião e então chega a uma conclusão. Ele diz: façamos o homem A nossa imagem. conforme, de acordo, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, isso mostra que Deus, ele não foi um capricho de Deus fazer o homem, Mas sim um propósito. mas um propósito. Deus, ele tinha e tem um propósito de amor em ter criado o homem. E o que é interessante, pastor, que na criação do homem, um dos grandes desígnios, propósitos, intenção de Deus foi criar o homem para que ele pudesse se relacionar com o homem. Isso. Esse foi um dos pontos principais de Deus ter feito eu e você, ter feito a humanidade, para que nós tivéssemos, né, amizade com Deus. Chamamos Deus de Pai. E Deus nos chama de filho. E Ele nos vê como família. O que Deus quer é que todo ser humano entenda que somos uma família cujo Deus é nosso Pai. Só que esse Pai, ele exige de nós obediência. Ele exige de nós respeito. Ele exige de nós reciprocidade. Isso. Ele exige de nós que não só entendamos que Ele nos ama, mas que também nós devemos desenvolver esse amor a Ele. Ou seja, é um Deus de sentimento, né? Deus de sentimento. Né? Deus, nós falamos já sobre isso. Não é um Deus estagnado. Não. O Deus eterno, ele é um Deus que ele tem sentimento, ele tem emoções, ele tem tristeza, ele tem alegria, ele tem, assim como ele nos fez a sua imagem e semelhança. Isso. Assim como nós temos atributos humanos, Sim. o próprio Deus também, foi dele que veio esses atributos de alegria, né, de emoções. Isso. Deus colocou em nós os seus atributos humanos, né? E ele deu para nós quando formou o homem. Glória. Ele nos deu esses atributos. Então, porque o pensamento de Deus é que vivamos em família, Isso. mas baseado claramente, né, em uma obediência. E quando eu digo, ou melhor, a lição fala aqui, que Deus ele não nos fez por um acaso, que Deus não nos fez por uma questão de capricho. Deus, na verdade, ele nos fez com um propósito firme de amor. Isso. Deus ele nos fez para que nós possamos desfrutar do melhor que ele tem. Alguém diz que a vida é assim, nasceu, cresceu, morreu e acabou. Mas não é assim. Deus não criou o homem para ser descartável. Deus criou o homem, a princípio, para viver uma vida eterna, né? Como nós já falamos outras vezes. Isso. Mas o homem falhou, né, no livre-arbítrio, na decisão, que só depende da escolha que Deus deu ao homem, o homem falhou. Mas nem assim Deus desistiu de manter um relacionamento com o homem. Nem assim Deus criou meios para que permanecesse, né, essa coisa tão maravilhosa que é o homem se comunicar com Deus. Né? É claro que isso totalmente de uma forma limitada. Depois do pecado, houve um limite, né, desse diálogo. Porque o que é um diálogo, pastor? É uma conversação. É uma conversa. Isso. Qual é a vontade de Deus? Quando Ele nos faz com o sentido de dialogarmos com Ele, como Ele fazia. Tem relacionamento. Ter relacionamento. Isso. Quanto mais nós conversamos, mais nós criamos uma amizade. E essa amizade, a cada vez mais crescente, se torna-se intimidade. Com certeza. E é isso que é a vontade de Deus. Isso. Deus ele quer que sejamos íntimos. Ele chega a dizer em João 13 ou é João 14, João 15,
14, ele chega a dizer: vós sereis meu amigo, se fizerdes o que eu vos mando. Isso. Vós sereis meu amigo, se fizerdes o que eu vos mando. Isso. Olha o que ele diz mais: ele já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Isso. Mas eu vos chamo de amigo, porque tudo quanto ouvi do Pai, vos dei a conhecer. Então é esse relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele. Não é um relacionamento somente de servo, mas um servo amigo, um amigo divino. É isso que Deus ele quer de mim, quer do Senhor, quer de toda a humanidade. É isso. Quando nós encontramos aqui, pastor, o Deus dizendo assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se a gente volta um pouquinho na leitura de Gênesis capítulo 1, vamos encontrar a criação dos seres viventes, né? Dos animais. Os animais. E cada animal era segundo a sua espécie. Não acho engraçado não, mas parece engraçado, mas filho de lagartixa parece com lagartixa. Não é assim? Filho de leão parece com leão. E Deus diz assim, façamos o homem. Observe, os filhos dos animais pareciam com seus pais. Muito bem. Parecia com seus pais. O propósito de Deus foi que os filhos dos animais parecessem com seus pais, segundo a sua espécie. E semelhantemente, esse propósito, ele quis com o homem. Exatamente. Que o homem viesse ser parecido com ele. Com a intromissão do pecado, que foi violenta, o pecado Nós vamos falar isso na próxima, né? Estragou a imagem do homem, né? Aí a gente vai ver que não foi esse homem que a gente está vendo hoje, esses filhos hoje. Não. De jeito nenhum. Deus, observe, eu separei aqui o texto aqui, pastor. Espera aí que eu vou passar para o senhor. Aqui em Gênesis 1, Gênesis 1, fugiu aqui rapidinho. Deixa eu ver, eu vou ler a partir do 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra. O homem aqui parecia com Deus, o homem e a mulher parecia com Deus. E agora Deus está mandando o quê? Multiplique. Então, dá para entender aqui que Deus tinha um propósito que a terra... Deus tinha não. Deus tem um propósito que a terra vinha ser cheia de pessoas que pareçam com ele. Pois não. E, inclusive, em Efésios 4, né? Ele fala que o homem foi feito antes do pecado em justiça e santidade, que são atributos de Deus. Em justiça e santidade. Esse é o propósito de Deus, né? Às vezes alguém chega a desacreditar em Deus, porque quando olha para esse mundo, parece que o mundo está desorganizado, parece que o mundo está descontrolado, né? E isso, para as pessoas que não entendem, começam a indagar que Deus é esse. Que Deus é esse que criou os homens para se matarem, para terem ódios um do outro, para que tudo isso que nós vemos aí esteja acontecendo. E tem gente que, por não entender essas coisas, fica confuso e às vezes pode ter raiva de Deus. É verdade. Ou até desacreditar no poderio de Deus, no poder de Deus. E num Deus de amor, né? Num Deus de amor. Só que, na realidade, não foi isso que Deus criou. Deus, ele criou o homem para ser feliz. O propósito de Deus é fazer o homem feliz, é fazer o homem para ter comunhão com ele, para viver uma vida de relacionamento com ele, para que os homens vivessem em paz.
com todos, né? Um tivesse paz com o outro, um amasse o outro, pudesse mutualmente se ajudar, né? Esse é o sentido da vontade de Deus. Mas porque o homem não administrou bem o livre-arbítrio e outra coisa, Adão não foi enganado, nós vamos falar isso provavelmente no próximo comentário acerca da queda do homem com mais detalhe, Isso. mas Deus ele não enganou o homem. Deus é muito justo. Deus é íntegro, fiel, reto. Eu costumo dizer, pastor, que Deus não julgará ninguém sem que primeiro conheça os seus desígnios, Isso. conheça o seu caminho, conheça a sua vontade. Isso. Deus não vai julgar ninguém na face da terra. Todo ser humano ele vai ter que ter conhecimento de Deus, Com porque certeza. Deus é um Deus de equidade, Com um certeza. Deus de justiça. Isso que está chegando até vocês é uma graça de Deus de levá-los a conhecê-lo. Com certeza. Não é uma casa. Isso aqui nós não estamos brincando de like, Sim. nós não estamos brincando de internet. Com certeza. Não, nós estamos levando cada dia a sério aquilo que é nosso dever e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será Sim, salvo. E quem não crê já está dentro de um estado de condenação. Então, nós não estamos brincando aqui. Com certeza. Nós não estamos querendo like. Quando nós até incentivamos alguém a ouvir, é porque nós queremos que as pessoas aprendam, né? Porque também não somos nós que altamente aprendemos. Sim. Aprendemos com o Senhor, Isso. aprendemos com a palavra. Isso. Vivemos isso e queremos transmitir, porque sabemos que isso é saúde É para o vida. ser humano, é vida, a palavra de Deus. Né? Vida. Dentro do que o senhor falou aí, que Deus não julgará ninguém. Sem que primeiro conheça, né, a sua vontade, conheça os seus caminhos, conheça a sua lei, os seus mandamentos. Aqui, pastor, dentro do que o senhor está falando aí, é Romanos, capítulo 1, o seu versículo 18 diz assim, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Deus lhe manifestou. Aí vem, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Muito Aí, rapidamente, criadas. Aí vem, para que eles fiquem inesculpáveis. Inexcusáveis. Né? Inesculpáveis, sem culpa. Porque para que não tenha desculpa, isso, né? Dentro do que o senhor falou aí. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. como conheceu? Pelas coisas que estão criadas. E outra coisa que é bem interessante, pastor. No versículo 2,7, né? No versículo 2,7, olha o que diz. Apostila? Aqui. Sim. Olha o que diz aí. É a Bíblia aí, está aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Sim. E soprou em suas narinas. O fôlego. E o homem o fôlego da vida. Isso. E o homem tornou-se alma vivente. Ou antes ele não tinha vida. Não tinha vida. Aí ele veio passar a ter vida. A partir do momento que o Senhor sopra em suas narinas. Deus modelou o homem perfeitamente, né? Não é bom dizer um boneco, mas ele estruturou o homem perfeitamente, sem deficiência, todo perfeito. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito. Mas o homem buscou muitas invenções, né? Mas Deus ele criou o homem desde o princípio perfeito. Ele criou, formou, né, a maquete de um homem, daquilo que somos o físico, né, que o homem é o fisicamente, Deus criou, com barro, né? Até então ali não tinha vida. Isso. Era na verdade, a estrutura de um ser humano, Sim. mas sem vida. Sem vida. Então o Senhor vai e Sopra. sopra Um pedaço suas de narinas. Deus. Então aí agora o homem torna-se alma vivente. Vivente. Esse fôlego de vida é o espírito do homem, né?
Até o próprio Salomão, em Eclesiastes, ele diz: e o espírito volte a Deus que o deu, né? E o pó, volte A à terra matéria, como era, que é a a nossa matéria. matéria, que a gente vai falar daqui a pouco. A matéria, que é o pó feito da terra, né? Volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Mostrando, né, que esse fôlego, esse espírito será voltado para Deus. Embora aqui ele estava falando da condição do homem, do viver do homem. Ele estava falando da brevidade da vida. Sim. Ele não estava aqui olhando dentro de um lado espiritual. Claro que nós sabemos que o espírito, ele será, né, juntamente com a alma, ele vai entrar em um processo de julgamento, né? Nem todo espírito vai voltar mais para Deus, né? Mas o espírito, ele não morre. Nós até já falamos sobre isso, né? Mas aqui Salomão, ele fala da brevidade da vida. Ele fala, então é por isso que ele fala que o espírito, quando acaba tudo, quando cessa-se a vida, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Isso. Né? Mas nós sabemos que o espírito, ele vai passar por um processo, o espírito e a alma, por um processo de julgamento. Né? Então, quando Deus ele sopra, o homem torna-se alma vivente. O homem não é só espírito. Ele agora torna-se alma vivente. Alma e espírito, pastor, eles são unidos. São diferentes, porém não se separam. Eles estão intimamente ligados, alma e espírito. Né? Eles não podem ser separados. E o que é o interessante, que nós já falamos também, eles são imortais. É chamado da parte imaterial do homem, que é a alma e o espírito. Né? Nós sabemos que a alma, nós já falamos em outras vezes, que a alma, a gente está sempre repetindo as mesmas coisas, porque está tudo dentro do assunto. Do assunto, do Gênesis, do começo de todas as E às coisas. vezes é necessário a gente dar um passo para trás para poder entender, né? Então, a alma, na verdade, é o centro das emoções. A alma. É a sede administrativa do homem. É através da alma que o homem tem, a sede dos sentimentos, da vontade e das emoções do homem. É a sede. A administração do homem está na alma. Né? E o espírito é a parte de comunicação com Deus, entre o homem e Deus. Sem esse fôlego de vida, não teria vida e não teria espírito. Isso. Então, no momento que o homem recebe o espírito, recebe o fôlego de vida, ele recebe o espírito em si. Né? Quando ele recebe o espírito em sua vida, ele passa a ser um homem também espiritual. Por isso que o homem é espiritual, porque ele possui o fôlego de vida, o espírito, né? E esse espírito, ele sente saudade, ele sente vontade, pastor. O espírito sente vontade de uma proteção além do físico. Sabia disso? Uhum. É por isso que os homens, eles não podem se afastar. Independente, cegamente, muitos buscam diversas religiões. Porque o homem sempre ele vai ser sedento, ele vai estar sempre sedento de algo maior do que ele, de algo além do físico, que é o algo espiritual, que é exatamente essa parte espiritual que clama no homem. É por isso que o homem ele busca seita, busca... Não quero falar de nome de religiões ou de seitas, mas o homem está sempre focado em busca de algo que o preencha no seu espírito. Essa parte material do fôlego de vida. É a parte espiritual de comunicação com Deus. Embora muitas pessoas busquem erroneamente a parte espiritual. Porque quem deu o fôlego de vida foi Deus. O único ser que pode preencher o homem espiritualmente é o próprio Deus. E mais nada. Não existe, na verdade, né, outros meios. Não existe atalhos. O único caminho é por meio de Jesus Cristo que o homem se reencontra com Deus. Não existe atalho. Atalhos diversos tem, mas não completa o homem. É por isso que muitas vezes não se compreende, né? Não se há uma compreensão. Existem pessoas que dizem que esses crentes são loucos. Não. Esses crentes são felizes porque eles creem em um Deus invisível real. Glória. Coisa que muitas vezes o homem sem a fé, ou só apegado em religiosidade, ou só apegado em superficialidade religiosa, né, espirituais, não consegue realmente ter essa sensação
divina, essa sensação de ter realmente esse encontro com Deus, né? Porque só quem satisfaz a parte espiritual do homem é o próprio Deus. Lá no Salmo 42, pastor, Salmo 42, se você tiver uma Bíblia aí, por gentileza, puder acompanhar, aqui no Salmo 42 eu acho lindo, dentro do que o senhor está falando aí, Salmos 42, diz assim, ó: como o servo brama pelas águas, pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto dizem constantemente: onde está o teu Deus? Você vê a alma do profeta, né, anelando, Filho de Asaf. né, filho de Asaf, né, anelando Por Deus. Ele estava isso. passando por uma situação de dificuldade, né, de doença, e então ele sabia que a sua realização só estava em Deus. Isso. É por isso que ele diz, né, que como é que o senhor iniciou? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Exatamente. O servo, né? O servo, né? É aquele animal aquele animal veloz. Isso. E ele diz, como um animal veloz corre sedento em busca de água, assim suspira. Tem anelo a minha alma por ti, ó Deus. Essa coça aqui, ela era usada pelos pastores nômades que viviam no deserto, e usava esse animal porque ela tem a capacidade de sentir o cheiro das águas a certas profundidades de 15 metros. Ela sente o cheiro e ali cavava esse poço e encontrava essas águas. E era um dos animais que levanta mais cedo no deserto. Então o escritor ele colocou essa coça, né? Esse servo, né? Como um servo brama pelas correntes das águas. Ou seja, é um animal que levanta cedo atrás de água, ou seja, ele estava aplicando a alma dele, ou seja, não tem como, pastor, a gente ter o sopro de Deus dentro de nós e não se inclinar para esse Deus. Não existe, não tem como. Não existe, Ele até chega a dizer, né? Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Porque eu ainda louvarei, né? Ainda louvarei na sua salvação. Isso. Porque, na verdade, em meio às dificuldades da vida, em meio a doenças, perturbações da vida e tantas outras coisas, só Deus pode suprir. O verdadeiro Deus pode suprir aquilo que é de deficiência, de ausência na vida de uma pessoa que está nessas situações, como estava aí, né, o dos filhos de Asaf, né, estava dentro dessa situação. Então é isso que nosso espírito, ele precisa ter um encontro com Deus. Graças a Deus. A única forma de estarmos realizados na vida não é basicamente a religião, mas é o encontro pela fé com a pessoa divina, com a pessoa de Deus. Só isso traz realização à vida do homem, né? E quanto, pastor, como a gente já falou da questão do versículo 2:7, né? Que já falamos do que é o fôlego de vida, que é o espírito, a alma é a parte psique administrativa do ser humano e claramente o corpo, né? Que foi exatamente a feitura feita por Deus, a estrutura que uma vez tornou-se viva quando Deus sopra em suas narinas. Glória. Mas o corpo, ela também tem a sua importância, o corpo. Porque está escrito, acho que é Tessalonicense, né? Que sejam conservados o vosso espírito, alma e corpo para Deus. Então temos que estar todo conservado, né? O Salmo, acho que 115 diz, né? Quem entrará no santuário do Senhor? Aí ele começa a falar, né? É o 15, né? Acho que é o 115 ou é 15. Deixa eu ver, pastor. Vamos ver aqui.
Né? Que ele, aí Às vezes os ele, versículos são tudo, às vezes tá mesmo aqui, ó. ele mostra Senhor, quem habitará no teu santuário? É esse mesmo. É o 15, né? É. Senhor, quem habitará no teu santuário? Aí ele fala agora dos membros físicos, olha aí, valendo Aí aí. vem, quem morará no teu santo monte? Agora, quem Aí, é? Aí vem, Qual é a condição física para isso? aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é repobro, Aí é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Muito bem. E eu acho que deve ser o 115 também, que é o completar disso. Sim. Não só porque ele fala da questão que a gente está falando aqui, do corpo. Sim. Que deve também, né? Porque alguém diz, Deus só quer o coração. Não, Deus não só quer o coração. Deus quer o homem santificado, separado para ele, por um todo. Isso. Espírito, alma e corpo. Eu não sei se é aí que fala, né? Quem tem as mãos limpas, né? Um coração puro. Aí ele vai usar, né? O físico do homem. Não é aí não, né? Mas tem um versículo aí que ele fala, né? Eu pensei que era 115. Não é não, né? Que ele fala... Eu também não acho não, porque ele tem 18 versículos. Né? A gente poderia ler, né? Sim, mas é isso. Mas basicamente, isso. né? Isso. Temos que ter todo o nosso ser, né? Ele deve estar separado para Deus, santificado para Deus. Isso. Para o Deus que nos fez, para o Deus que nos formou. Né? Porque é dentro, pastor, dessa vida de separação para Deus, é onde Deus ele quer manter o relacionamento com o homem. O homem ele tem que estar íntegro no corpo, na alma e no espírito, para que Deus mantenha. Né? Se nós formos ver, provavelmente nós vamos falar nisso, mas só pela questão de que Deus criou o homem para que haja um diálogo, para que o homem fosse realmente filho, Deus Pai para a humanidade. Esse relacionamento de intimidade é o que Deus quer. A Bíblia diz que, em Gênesis, que todos os dias, na viração do dia, Deus falava com o homem. Isso. E é isso que Deus ele quer. O propósito de Deus é manter esse relacionamento. O homem pecou, nós vamos ver isso. O homem falhou, o homem pecou, o homem se esconde de Deus. Quando o Senhor diz, Adão, Adão, onde estás? E ele diz, ouvi a tua voz e tive medo. O homem não tinha medo antes. O medo só passou a existir depois que o homem desobedeceu a Deus. Aí então o medo entrou na vida do homem, começou a fazer parte da vida do homem. Isso. E o interessante é que ele diz, ouvi a tua voz no meio do jardim e temi porque estava nu. Mas Adão e Eva viviam nus naturalmente, era o período da inocência. Isso. Né? Então eles não tinham a maldade, não é que eles não procriariam, porque senão só existia Adão e Eva. Mas o Senhor disse, né? Crescer, multiplicar e encher a terra. A procriação viria, o sexo é bênção de Deus, mas seria um sexo santo, sem esse animalesco que se vive. A mulher não precisaria estar se exibindo, porque aí em cada pecado entra a sensualidade. Que muitas vezes o seu corpo não é só do seu marido, o seu corpo tem que ser uma exibição para todo mundo. Verdade. Por causa do pecado. Né? Então aí muda todo um contexto. Mas o que eu quero dizer, isso nós vamos falar, provavelmente em nome do Senhor Jesus, né, no próximo comentário acerca da queda do homem. Mas o que eu quero falar é que Deus, mesmo assim, ele tentou manter com o homem ainda o relacionamento, porque é desígnio de Deus. Que o homem ele tenha essa comunhão com ele. É vontade de Deus que nós nos relacionemos com ele. Aleluia. Deus veio a Abel oferece a Deus melhor sacrifício do que Caim.
porque ele era justo diante de Deus. Isso mostra que havia ainda uma comunhão. Aí vem Enoque. Enoque tinha comunhão com Deus, a ponto de ele ser trasladado. Ele não viu a morte, ele foi arrebatado, porque ele se tornou alguém íntimo de Deus. Isso. Aí nós vamos ver Noé. A Bíblia diz que quando o Senhor resolve destruir a terra, porque da podridão que estava a terra, depois do pecado, Encontra um homem né? que andava O Senhor com diz, ele. Noé era um homem justo e íntegro na sua geração e andava com Deus. Então Deus sempre quis, mesmo diante do mundo que se perdeu no pecado, em parte, Deus ele continua querer manter uma comunhão com o homem. Até que Jesus então chega. A promessa do Jardim do Éden que nós vamos ver, né? O Senhor Jesus, ele veio exatamente, ele é o mediador entre o homem e Deus. Glória. Ele se coloca no meio, Aleluia. né? Refazendo a ponte quebrada. Porque Deus é santo, 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 santo. E o pecado separa o homem de Deus. Mas Jesus vem, se põe no meio, morre na cruz pelos nossos pecados, a fim de religar novamente o homem com Deus. Glória. Né? E hoje isso é possível. Só que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente. O homem no seu natural, ele não consegue ver de fato uma comunhão com Deus. Ele se torna super artificial. É aquilo que eu já disse outras vezes. O homem, ele tem muitas pessoas na face da terra, são milhões e milhões de pessoas, que elas falam em Deus, mas elas não têm uma noção de fato de quem é Deus. Existem pessoas que fazem de Deus um amuleto de sorte, Sim. um amuleto de proteção, Sim. o seu nome, Deus. Mas não há uma intimidade de filho, uma consciência que deve se haver. Somos feituras de Deus para o louvor da sua glória. Isso, infelizmente, tem faltado porque falta o homem se reabilitar nesse lado espiritual. E enquanto isso não acontece, nós somos, infelizmente, o homem se torna afastado de Deus. Por causa do pecado. Só através de Jesus é que liga. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Só ele pode fazer essa religação. Enquanto o homem não aceita Jesus, ele não pode viver uma plenitude de comunhão. Ou melhor, não vou dizer uma plenitude porque estamos sujeitos ao pecado. Né? A Bíblia até chega a dizer que aquele que diz que não tem pecado, já cometeu pecado. Verdade. Não é bem uma plenitude. A plenitude será do céu, mas podemos ter um grau que agrade a Deus, de amizade, de reconhecimento da sua paternidade e do reconhecimento nosso como filhos de Deus. Então, pastor, quer dizer que, diante de tudo que o senhor falou aí, Deus tem sentimento, Deus tem sentimentos. ou seja, o senhor é pai de Vitória, né? Assim? Uhum. O senhor é pai de Vitória. Você que é pai, você que é mãe, preste atenção nessa pergunta aqui. O senhor ficaria triste, pastor, se Vitória, sua filha, ela andasse, não te desse muita importância? Automaticamente. O senhor ficaria triste só se Vitória procurasse o senhor quando precisasse? Claramente que sim. Então, esse mesmo sentimento que o senhor sente, que a senhora mãe sente, que o senhor pai sente, é o mesmo sentimento de Deus? De Deus, sem dúvida alguma. Ele se entristece no profundo. Se entristece no profundo. Até porque Deus ele tem um amor incondicional pelo homem. A ponto de ele ter entregue o seu próprio filho para morrer na cruz. Isso é amor, pastor. Isso é amor e um querer de volta o relacionamento perdido no Éden com o homem. Deus é um ser, não é uma força ativa. Não. Deus é um ser pessoal. Que tem sentimentos. Que tem sentimento. Que se entristece. Claramente, Deus se entristece. Deus se entristece quando nós vivemos de uma forma errada. Deus se entristece quando ele vê que os homens, por não quererem saber dele, Meu Deus. muitas vezes se envolvem no roubo, na prostituição, se envolvem em tantas coisas, e aí é que vem a parte maligna que nós vamos falar na queda do homem, Sim. que existe, e aí então, Deus ele fica sem poder fazer porque ele respeita a escolha.
por Deus respeitar a escolha, aí agora vem tanta malignidade. O homem escolhe o mal, né? O homem escolhe o mal e por escolher o mal, Deus automaticamente, não porque ele não tem poder, Deus tem poder para mudar qualquer situação, mas Deus ele é ético, Deus ele respeita aquilo que ele deu ao homem. E uma coisa interessante, pastor, quando Deus dá livre-arbítrio ao homem, que é decisão que só depende da vontade, Deus ele mostra ao homem, eu sou o Todo-Poderoso, mas eu não quero ser para minha criação um ditador. Eu não quero ser para minha criação um carrasco. Sim. Eu não quero ser para minha criação um orgulho de ser adorado porque só Deus tem que ser obrigado a me adorar. Não. Deus ele gosta de espontaneidade. Deus ele gosta quando o homem é espontâneo em reconhecer a ele e automaticamente o homem se doa. Espontaneidade. Deus ele gosta e ele quer que seja assim. Um certo pregador, né, instrutor, assim que nem o senhor, instrutor com misericórdia, ele falando da criação de Deus, né, do amor de Deus com a humanidade e dessa coisa espontânea que Deus espera que a gente o ame. Deus não disse assim, você tem que me amar, não. Ele pegou, pastor, esse apresentador, ele pegou um cachorro, um cachorro mecânico, um cachorro mecânico, né, que tinha um botão. E ao acionar esse botão, o cachorro começava a acionar o botão, o cachorro começava a lamber. Porém, ele falou assim, ele só me lambeu porque eu acionei o botão. Então não é uma coisa genuína. É mecânica. Mecânica. Aí ele pegou um cachorro natural e carregou. Aí o cachorro... Gente, há uma diferença. Claro. É isso que Deus quer. Ele não quer futucar minha barriga para me chamar a atenção. Eu tô aqui. Não. Quem é você e quem somos nós ao amanhecer o dia? Lembramos do Senhor, agradecemos a Ele por mais uma noite, pastor, pelo dia que passou. Muito bem. Não é assim? E qual é a nossa primeira fala diante dele? Deus, toma meu caminho na tua mão. Não, ele não é o nosso, não é bem assim. Vamos dizer para ele que nós amamos. Que ele tem um louvor que diz assim, eu não te adoro pelo que tu faz, mas eu te adoro pelo que tu és. Pois não, pastor? Então é exatamente isso, né? Deus ele quer ser amado, mas nós precisamos desenvolver esse amor voluntariamente. Isso. Né? Algo que parta de nós com verdade, né? Sem interesse, mas de uma gratidão de que não existimos por um acaso. Isso. Mas que existimos porque Deus ele nos trouxe ao mundo. Se há alguém, pastor, que nos ouve, que está revoltado com a vida e que diz, para que eu nasci, para que eu vivo? É porque você precisa conhecer a Deus e todo um projeto de Deus na feitura do homem. Porque quando você, assim como nós, um dia conhecemos e queremos prosseguir nesse conhecimento, encontramos em Deus satisfação para viver, né? Eu já falei, eu não tinha satisfação de vida. Eu não tinha alegria em viver. Eu não tinha prazer em viver. Eu achava que a vida era péssima, eu não sei nem para que as pessoas existiam. Mas é porque eu não conhecia Deus. No momento que eu conhecia Deus, hoje eu quero viver, eu quero ter vida. E outra coisa, Deus ele promete uma vida além dessa vida. A vida eterna é uma vida que transcende as eras. Para aqueles que obedecem a Ele aqui na terra. É a vida que vai além dos tempos. A vida eterna, essa é a vida que Deus ele quer nos dar. Ele não quer só. Aqui deve ser um ensaio, um estágio, aleluias, para a eternidade sem fim ao lado de Deus. Glória a Deus. É isso que Deus ele quer de Glória nós. a Deus. Né? Aleluia. Continue. Então é isso que ele quer de nós. Pastor, vai falar? Pois não. Pode falar. Eu fiz uma pergunta aqui, porque dentro do que a gente conversa antes, formulou a pergunta
só mesmo para poder tirar dúvida. E eu falei aqui, se Deus ele se aborrece pela falta de atenção. E a resposta do Senhor foi maravilhosamente ótima. Porque aqui em Romanos 23 em diante, no 24, diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do coração. Aqui está falando do 18, que Deus se manifestou a eles pelas coisas que foram criadas. Eles não deram importância a Deus nenhum, não deram importância, não glorificaram a Deus. E no versículo 24, a ira de Deus vai se manifestar sobre a falta de atenção do homem para com ele. Deus vai entregar o homem às concupiscências da carne. É aí que entra a varoa mudando o uso natural da mulher, os homens se inflamando, homem com homem, é consequência da ira de Deus. Porque o homem sem Deus é como se você desse corda assim, corda e largasse ele, só vai para onde não presta. O homem sem Deus, ele só vai para onde não presta. Pois não, pastor? Então, pastor, olhando o amor de Deus na criação do homem, o propósito de Deus, como nós já vimos, que era o propósito de fazer, e é o propósito. Deus ele não rejeitou o propósito inicial, que é que o homem seja feliz. Apesar de um mundo que jaz do maligno, Deus ele continua em querer investir para que o homem viva bem, tanto na terra como nos céus. E essa é a vontade de Deus. E o interessante aí no versículo 18, né? Deus, depois que ele cria todas as coisas, criou os animais, criou já Adão, e então Deus, olha o que Deus faz. Ele vai criar um casamento. Mas baseado em que Deus vai criar o casamento? Olha só. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Porque até então, Adão ele estava vivendo em um paraíso, estava vivendo no jardim do Éden, onde já havia animais de todas as espécies, casal de animais de todas as espécies. Sim. Mas Adão não tinha comunicação. A procriação já existia antes do pecado. Exatamente, isso foi antes do pecado. Então, se os animais tinham filhos, o homem também... É claro, precisaria, e Deus viu não só por uma questão, né, sexual, que não era bom o homem estar só, Sim. mas por uma questão de relacionamento. Você fala com o cachorro balança o rabo, ele pula em cima de você, mas ele não te responde. Ele não te responde porque animal late, runge, mia. Né? Enfim, cada animal tem as suas formas de se comunicar com o animal. Isso. Né? Que a gente não entende. Eu até brinco que às vezes o cachorro lá late, aí a pessoa fala, o que? Tá agoniado? Eu digo, não, talvez está dando um bom dia, porque é na linguagem canina. Uau, uau, uau. Pra gente é só uau, uau, uau. É verdade. É para descontrair. É verdade. Aí, mas Deus viu que o homem estava só. Né? Não havia ninguém que fosse igual ao homem. Então, aí o que Deus faz? Deus agora faz um trabalhar, né? Faz com que o homem durma, né? Tenha um sono profundo, e ali da costela do homem, Adão, então isso é mistério, né? Deus então tira uma de suas costelas, e isso não é utopia, isso não é uma história de aventura, não, isso é realidade de um Deus que tudo pode. E então dali, até porque Deus ele sempre nos ensina tudo, dali, então, ele cria a mulher, Eva, né, a mãe de todos os viventes. Ali ele cria Eva, e o interessante é que eu já vi comentários, eu não sei se é aqui, que diz que Deus, ele tirou a mulher, ele poderia tirar de outra parte, mas ele tirou da costela, do lado, né, ele fez uma disjuntora, porque a ideia de Deus é falhei uma disjuntora. Né? Uma disjuntora é alguém que ele corresponda, né? É uma auxiliadora. Isso. Né? A mulher é o completar daquilo que faltava no homem, sem dúvida alguma.
né? Hoje a gente vê, lamentavelmente, muitos casamentos banalizados, né? Hoje nós vemos uma libertinagem sem fim sobre a terra, mas isso nunca foi o propósito de Deus. O propósito de Deus não era fazer homem e mulher para se matarem, né? Para um querer destruir o outro, para que o homem humilhasse a mulher, e enfim, toda essa situação que nós vemos hoje. Ou seja, o deixará o seu pai e sua mãe perdeu, como é que diz? Como eu posso falar? O significado. Né? Porque, observe, pastor, que ele diz assim, ó, e abençoou Deus o homem que criou, e disse, frutificai-vos e multiplicai-vos. Ou seja, qual era a importância da mulher para Deus, para o homem? Qual era a importância da mulher para Deus, para o homem? A importância do chamado que Deus fez. Deus queria o quê? A terra cheia de seres parecidos com ele, e Adão e Eva seriam os seus cooperadores. Cooperadores. Vamos lá. Vamos supor que Abel e Caim nascessem antes da queda. Eles seriam parecidos com Deus. Com Deus. Porque Caim e Abel já não parecem mais com Deus. Não. Aí já é um esforço muito grande, muito grande, né? Tentarem. Isso. Os que queriam. Isso. Se aproximar de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, diz assim, e tornou Adão ter outro filho à sua semelhança. A semelhança de Adão já não era mais parecido com Deus. Porque já era filhos depois da queda. Depois da queda. Então, qual era a importância do casamento? Qual era a importância de Eva para Adão e Adão para Eva? A importância da multiplicação. E o casal hoje? Casa para quê? Se Adão e Eva foram colocados juntos para formar filhos para Deus. Um casal que se casa para mostrar filho para Deus tem tempo para ver defeito um do outro? Não. Não é prazeroso chegar na sua porta, rapaz, que comportamento a sua filha tem? Que comportamento, seu filho parece com Cristo, o comportamento de Cristo? Um casal que se senta os dois, com a responsabilidade dos dois, qual seria? É tempo de ver se o nariz é torto? Que qualquer coisa hoje é motivo de separação? E o objetivo não foi esse. Pois não, pastor, eu tomei muito seu tempo aí. Não, de jeito nenhum. Então, o que acontece? Deus, ele fez o casamento exatamente baseado, a princípio, na visão de que não era bom que o homem estivesse só. O homem precisava de alguém parecido com ele, que fosse também imagem e semelhança de Deus e que viesse do homem, né? Como Deus fez, né? Tirou da costela, né? E aí fez, então, Eva. Outro propósito de Deus era exatamente regular, estabilizar a vida do ser humano. O casamento, ele traz estabilidade sobre a terra. Por que eu estou lhe dizendo isso, pastor? Porque o nosso Deus é um Deus de pudor. É um Deus de moral. Isso. É um Deus justo, de princípio. Um Deus ordeiro. Deus é totalmente anti-libertinagem. Verdade. Deus é totalmente contra. E o seu pensamento, Deus divino, obrigado. Deus é lindo, rapaz. Deus, ele criou uma organização, desde o princípio, o casamento, para que não se houvesse uma desordem. Aquilo que nós vemos isso hoje por causa do pecado. Misericórdia. O que é que Deus não queria? Era que se tornasse isso que nós vemos hoje. Por quê, pastor? Quando eu digo que Deus é um Deus de pudor, de moral, um Deus justo, um Deus ordeiro, é porque depois do pecado, criaram-se diversas religiões. Muitas religiões, muitas adorações pagãs, né, que são chamadas de pagãos. E entre essas adorações pagãs, havia cultos pagãos que era chamado de prostituição cultual. Já ouviu falar nisso? Já sim. A prostituição Principalmente cultual, na era dos romanos. Exatamente. A prostituição cultual era onde eles adoravam os seus deuses através da sexualidade. Isso.
era o chamado, era o bacanal, era uma desordem total. Mas para eles ali, eles estavam adorando Deus. E Deus é totalmente contrário a essa libertinagem. Carígula, o imperador, misericórdia. É Diana, está, né? E É. muitos outros deuses, né? Eles eram adorados através dessas libertinagens de pecado, de prostituição. As sacerdotisas, os sacerdotes, né? Se prostituíam dentro do templo deles. Isso. Né? E tudo que Deus não queria era essa desordem. E nunca quis essa desordem. Mas isso daí é uma coisa maléfica, que é diabólica, né? Mas Deus, como sendo um Deus que criou o homem, fez o casamento e estabilizou uma ordem sobre a terra pelo seu ser justo que ele é, Deus jamais queria isso. Deus jamais pensou nisso que nós vemos hoje. O senhor já imaginou, pastor? Se Deus não criasse o casamento e houvesse homens e mulheres temente a Deus, que abracem um casamento, né, como sendo algo que precisa ser superado, que precisa ser tolerados, né, porque depois do pecado, nós vamos ver. Quando Deus faz Adão e Eva, olha o que disse Adão. Quem disse foi Adão, depois que ele viu Eva. Isso aqui é uma expressão de alegria por ver alguém parecido com ele. Isso. E alguém que ele ia coabitar, alguém que ele ia ter relação, alguém que ia lhe completar. Olha o que ele diz. E disse Adão, esta agora é, quem disse Adão, isso é profético para todas as nações da terra, para todo ser humano. Adão aqui é boca de Deus. Adão disse, esta agora é mulher, carne da minha carne e osso do meu osso, dos meus ossos, do meu osso, né? Portanto, do varão ou do homem foi tomado. E esta será chamada mulher. E aí ele continua, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E ambos serão uma só carne. Infusão. Esse é o Adão cheio de alegria e satisfação pelo casamento que Deus criou. A instituição perfeita de Deus é o casamento. Entre tudo que Deus criou é perfeito, mas é aquilo que Deus ele queria para toda a humanidade. Deus ele cria o casamento em que condição, em que circunstância, em que lugar físico? No Jardim do Éden. Isso. Jardim do Éden significa paraíso. Isso. Lugar de delícia. Esse é o casamento, o modelo que Deus criou para toda a humanidade. É possível hoje, pastor, ser feliz? Sim. Sim. É possível fazer o seu lar um lugar de delícia? Sim. Sim. Agora, hoje nós vamos ter que lutar contra o inimigo que é contrário a tudo que Deus fez como perfeito. Mas é possível e acontece e vai acontecer porque Deus está no controle quando nós nos rendemos a Ele e dizemos, Deus abençoa meu casamento, abençoa meus filhos, abençoa minha família. Deus irá fazer isso. Porque esse mesmo Adão que com alegria, pastor, ele agora, antes do pecado, no lugar de delícia, ele está cheio de alegria. É o mesmo Adão que depois do pecado, aí começa as consequências daquilo que nós vimos hoje. Deus perguntou, quem te mostrou que estava nu? Comeste do fruto que eu disse para não comer? E o que ele disse? Quem disseste, né? Ele disse, o Senhor pergunta a ele, comeste do fruto que eu disse que não comeste? A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste já não é mais a mesma. Carne da minha carne, sangue do meu sangue, já não é mais aquela mesma satisfação, porque agora o pecado entrou. O pecado, ele disse, esta agora é carne da minha carne, osso do meu osso, portanto de mim foi tirado. Esta será chamada mulher. Agora ele já muda a circunstância. O pecado entrou. O diabo entrou e o diabo existe. E ele veio para matar, roubar, destruir. Ele traz guerra nos casamentos. As coisas, no mínimo, começam a virar um furacão dentro de casa. E se não tiver equilíbrio de Deus acima de tudo, a coisa desanda. É porque isso aí é maléfico, isso é maligno. É verdade. Parece, é uma coisa que eu vou contar aqui que eu achei interessante. É brincadeira, mas é algo sério. No sentido que acontece. Um rapaz está todo alegre que vai sair com sua esposa. Isso estava no Instagram. Eu achei aquilo engraçado, mas ao mesmo tempo preocupante. Ele tá todo alegre, a esposa dele se arrumando. Aí quando a mulher acaba de se arrumar, a mulher fala, vamos bem.
Aí ele disse, vamos nessa? Ela fez, quem é Vanessa? Foi, eu vi isso. Você ouviu? Quem é Vanessa? Aí começa toda uma guerra. Isso. Mas sabe o que acontece? A interpretação foi errada, porque é uma desconfiança, entrou. Foi uma brincadeira, mas é algo real. Isso. Às vezes se brigam por nada nos relacionamentos. Isso. Por nada. Uma palavra dita que é mal ouvida e que causa todo um transtorno. Parece uma brincadeira, mas pode acabar em tragédia. Pode acabar em fim de casamento, separação. Né? Então, claro, agora aí o inimigo entrou. Esse jardim do Éden já agora está contaminado. E agora o homem, para ser feliz, hoje, digo no lar, ele precisa ter fé em Deus, ele ter paciência, ele precisa entender que a mulher é a parte mais frágil, porque a Bíblia diz. Isso. É né? O caso mais frágil. E ele precisa ser perseverante e manter o seu relacionamento com a sua família, porque essa é a vontade de Deus. Mas já não é mais fácil, mas é possível sim. Porque o mesmo Deus que criou a instituição de casamento é o mesmo Deus que continua sustentando o relacionamento. Mas ele quer muito mais fazer parte do relacionamento, dos casamentos, para que ele possa coibir a ação de Satanás dentro dos lados. Glória a Deus. São 19, 18 e 55. Vamos estar encerrando, né? Porque vamos não estar fica encerrando. muito longo. Não, e outra coisa. Essa maneira que a gente encerra, eu tenho certeza que alguém diz assim, mas estava tão bom. A gente se preocupa com o horário, assim, vamos fazer de 20 minutos, vamos fazer de 30 minutos, mas o negócio é tão gostoso, as coisas de Deus, né? E também tem nossos compromissos, também agora indo para a igreja. Mas o negócio é tão gostoso. A palavra de Deus é tremenda. A gente começou aqui, era 17h55, 1 hora de relógio. 1 hora. 1 hora. 1 hora. E eu quero já agradecer a Deus pela vida do senhor, pastor. Amém. Tem sido bênção, um canal de bênção. Eu estava aqui pensando, eu vou falar, porque se eu não falasse hoje, eu falaria futuramente. Aqui a gente não tem nem dízimo nem oferta. Não. E não queremos, né? E não queremos. Eu estou falando já, porque Deus sabe porque eu estou falando isso. Não tem dízimo nem oferta e a obra tem sido feita. Exatamente. O importante tem sido feito. É a palavra de Deus chegando até o seu lar, até a sua casa. E que Deus abençoe você. Ore pela gente. Ore pela nossa vida. Que Deus possa nos dar entendimento. Eu quero agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Eu, como entrevistador, um bate-papo com o pastor Afonso, eu tenho aprendido nessa brincadeirinha. Aprendemos um com o outro. Eu tenho aprendido aqui, tenho assuntos que já tinha esquecido, vai trazendo de volta. Mas enfim, fica com Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, mais uma vez. Amém, pastor.